com o arquiteto Ricardo Tempo Mesquita e com a arquiteta Luíse Andreasa Bussi. O arquiteto Ricardo Tempo Mesquita é engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná e arquiteto pela Pontífice Universidade Católica do Paraná, especialista em acessibilidade urbana, desenho universal e inclusão social. Arquiteta Luíse Andreasa Bussi, arquiteta e especialista em projeto de arquitetura na cidade contemporânea pela Pontífice Universidade Católica do Paraná. Atualmente dedica-se ao estudo e desenvolvimento dos projetos corporativos e projetos de responsabilidade social. Com a palavra, o arquiteto Ricardo e a arquiteta Luíse. Por gentileza. Você falou demais. Tira pra mim. Aí eu vou fazer, depois sai. Ela vai fazer. Não precisa só pra você, né? Intérprete. Tchau. Obrigada. Alguém tem microfone sem fio pra mim? Acho que deu. Ela virou. Não. Vê se ficou bom. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. Alguém vai ver por que estou repetindo sem microfone? Para quem não sabe, é para as pessoas eventuais, pessoas com deficiência visual, poderem nos localizar e não ficar interagindo com a caixa de som. Legal? Bem, então, foi um prazer conversar com vocês, que como a minha palestra era só de 11 minutos, então tirando menos 10, ficou por 1 minuto, então, tchau. Bem, gente, para quem não me conhece só rapidamente, meu nome é Ricardo Mesquita, sou arquiteto e urbanista, tornei-me especialista em acessibilidade por força do destino e por um projeto de Deus. Sofri um acidente de moto quando eu estava ali na faculdade, terceira faculdade, no auge dos meus 21 para 22 anos. Me custou 45 fraturas na perna, mais clavícula, escápula. Só não quebrei a coluna e o crânio, graças a Deus. E me remontaram, né? Passei por 18 cirurgias, 6 anos de tratamento. Agora, o que me fez realmente entrar de cabeça nessa área da acessibilidade foi em 1999, isso quase 20 anos depois, quando meu filho Rafael teve uma infecção na coluna. Até hoje não se sabe se foi uma bactéria ou um vírus, entrou pelo olho. Muito cuidado, gente. Às vezes pequenos sintomas são diagnósticos, pode ser diagnosticado como coisa muito séria. Ele estava com o olho inchado, segundo dia começou a mancar, terceiro dia não saía da cama. Acordou inchado na cama, reclamando de fortes dores no quadril. E eu sem saber o que fazer, né? Era um domingo, tive que ficar penando com ele no final de semana em casa. E finalmente na segunda-feira comecei levando ele no pediatra dele, Dr. Vicente Lopes, não sei se alguém conhece. Ele tinha um consultório ali na Brigadeiro Franco, e só então que eu reparei que o consultório dele não tinha nada de acessibilidade. Eu tive que subir um casarão velho com o Rafael no colo. Dali eles me mandaram para o Hospital de Clínicas, tive que largar a cadeira de rodas na calçada e carregar o Rafael no colo. Fui para o Pequeno Príncipe, larguei a cadeira de rodas na calçada e entrei carregando ele no colo, porque eram pedras irregulares. Ou seja, eu passei por todas as situações, um verdadeiro calvário, enfrentando com meu filho no colo, porque essa cidade não oferece, infelizmente, famosa no Brasil inteiro. A gente chega lá fora e não pode, está tudo resolvido, né? Lá andar nas calçadas de Curitiba. Aqui mesmo, agora, na hora do almoço, fui almoçar ali na Mateus Leme, o asfalto tá que é um tapete. Agora, repare nas calçadas. Tudo quebrado, tudo. Eu tirei fotos, pena que não deu para descarregar até. Mas realmente é uma falta de respeito. Ontem essa palestra, eu fiz essa palestra no IPUC, não sei se alguém aqui estava ontem lá no IPUC, não. Eu prometi, eu convidei as pessoas que estavam lá e prometi que ia repetir na ordem dos advogados hoje. Tá? E todos os catedráticos da Sorbonne e do Jurevê ouviram calados, não falaram nenhum comentário, porque eles sabem que nós estamos cobertos de razão. Você pode agilizar para nós ali? Então, esse tema, acessibilidade já, esse bonequinho, inclusive, até tem uns folderzinhos, sobraram alguns aqui, quem quiser depois, no final, pode me pedir. Esse aqui é eu fiz um mini folder,
que ele tem as principais leis, o bonequinho acessibilidade de chá, frases de reflexão, e aqui tem um mini cheque de acessibilidade, mini checklist de acessibilidade, para que vocês possam fazer o básico. Tá? Eu acredito muito no poder da informação. E principalmente essa última lei que saiu agora em 2015, que é a Lei Brasileira da Inclusão. Vamos passar? Eu vou tentar correr, essa palestra na verdade era para 30 minutos, vou tentar fazer 12. Ética, gente, pode ir passando, Luiz, eu vou falando. Oferecer seu saber para o bem da humanidade e harmonizar os interesses pessoais aos coletivos. Isso é um grande problema entre os arquitetos, principalmente. Eu posso falar porque eu sou um deles. Esse é o auditório. Olha o tipo do seu auditório. Esse prédio é posterior a 2004. Ele já tinha que estar 100% acessível. Nós agora, graças à intervenção de pessoas sérias aqui de dentro do AB, fomos contratados, eu, Ana Carmen, vamos fazer um diagnóstico e um projeto de adequação da acessibilidade e vamos tentar corrigir algumas coisas que ele vai conseguir, outras, infelizmente, não tem como botar o prédio abaixo, mas vamos tentar fazer o máximo possível para tornar esse prédio o mais humano e inclusivo possível. Tá? Pode falar? Pode passar? Principalmente os deveres agora esqueci de falar na ética, vem do grego, ethos, caráter, costume adquirido pelo hábito. Tá? É uma coisa que falta muito no Brasil ultimamente, né? Deixa eu ficar mais próximo aqui da minha amiga intérprete, para que o Cascais possa filmar-nos no mesmo quadro. Isso é outra coisa grave, na maior parte das apresentações que vocês dão, fica o palestrante de um lado e o intérprete lá do outro lado. Eu tive que fazer uma palestra em Medellín, na Colômbia, e passei por uma situação inovadora, porque além de tudo, porque meu portunhol, vamos falar assim, é sofrível, né? E daí tinha aqueles tradutores de ouvido, né? Aí eu chamei o tradutor para o palco, ele estava na cabine no fundo, e fizemos um tripartite aqui assim na apresentação, né? Porque algumas pessoas fazem leitura labial. O surdo oralizado, ele faz leitura labial. Já o surdo que nasceu surdo, ele apenas entende Libras, que é a segunda língua oficial do Brasil, caso vocês não saibam. Tá? O Brasil é bilíngue. Esse item é o mais importante de todos. Alertar sobre os riscos e responsabilidades relativas às prescrições técnicas e as consequências presumíveis de sua inobservância. Traduzindo no português mais claro, se você é arquiteto ou engenheiro e preconiza um piso de porcelanato polido, pelo amor de Deus, gente, se vocês têm isso em casa, tirem. Nós temos um amigo em comum, o Borges dos Reis, tem 5 engenheiros na família, e a mãe dele mandou reformar a cozinha do apartamento e ninguém percebeu que ela mandou colocar porcelanato. Uma semana depois ela estava no hospital com o quadril quebrado. Ele não tem coeficiente de escorregabilidade nenhum. Até o Cascais já fez um estudo sério sobre isso, o Sleep Degree, que é um coeficiente que lá fora é muito utilizado, que você não pode colocar qualquer piso lá fora, porque lá existe a responsabilidade técnica civil e criminal, como nós vamos ver adiante. Pode passar? Pode passar? Nós, arquitetos e engenheiros, pode passar? Assinamos esse documento, onde nós atestamos ali, como está escrito ali, ó, pode passar? Ah, não, eu pensei que tinha aumentado. Deixa eu só ler de novo ali, ó. Lá embaixo, ó, declara estar ciente quanto à necessidade de atendimento às normas de acessibilidade. Quer dizer, além dele não poder negar que ele desconhece a lei, ele ainda assina que ele tem ciência disso. Então ele pode ser responsabilizado técnica, civil e criminalmente. Pode passar? Pode passar? Isso é tirado do Aurélio, para não dizer que foi o Ricardo que falou, o Aurélio falou. Tá? Responsabilidade, não pode ser só um momentinho. Capacidade de entendimento ético, jurídico, por isso estamos hoje aqui na OAB falando sobre isso, e determinação da sua vontade adequada, que constitui pressuposto penal necessário de punibilidade. Tornar-se responsável pelos seus atos ou de outrem. Vocês lembram daquele episódio de Santa Maria? Quem é que foi responsabilizado? O comandante do Corpo de Bombeiros, o prefeito, porque ele tinha sob seu comando pessoas que deveriam garantir que aquele local estava adequado. 249 jovens morreram pisoteados por uma falta de iluminação de emergência, por uma falta de sinalização sonora, porque vocês sabem que quando existe um episódio de incêndio a fumaça fica em cima, foram por um banheiro, morreram pisoteados, esmagados. Então, gente, eu não estou brincando com esse assunto. Nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com a integridade física da população. Pode passar? Pode passar? Essa senhora, é um caso que ficou famoso em Londrina. Por conta dela, sempre é engraçado que no Brasil tem que ter uma martirização, né? Alguém tem que morrer, alguém tem que se estrupiar para ser tomada uma medida mais séria. Essa senhora caiu no calçadão de Londrina. Alguém conheceu Londrina na época do Petit Pavé? Como é que era andar no centro da cidade? Complicado, né? Essa senhora tropeçou numa calçada de Petit Pavé. Gente, antes disso,
Eu fui arquiteto da Fundação Cultural de Curitiba de 93 a 94. Ninguém lutou mais pela preservação do patrimônio histórico da cidade do que eu, juro por Deus. Eu arrumava briga para arrumar dinheiro para salvar telhado da Casa da Memória caindo, vidro do Centro Cultural Portão despecando, e luto pelo patrimônio histórico da cidade. Mas eu não posso concordar e comungar de manter um piso alegadamente histórico, porque daqui da Rua 15, então eu sou pré-histórico. Porque eu frequentava a Rua 15 de Novembro, comendo pizza na Savoy e andando em ladrilho hidráulico. Não tinha petit pavé naquele tempo. Então eu sou pré-histórico. Eu acho que muitos aqui são pré-históricos, né? Então eu não posso concordar que aquilo ali seja um piso histórico. Nós lutamos, eu não quero desmontar a história da cidade. Só que eu luto para que outras pessoas tenham alternativas. Então na Rua 15 de Novembro já cansamos de propor, e quero a ajuda de vocês nessa proposta, colocar em cada lado, em cada lateral da Rua 15 de Novembro, onde eram as antigas calçadas, pisos seguros, para que uma pessoa com salto, não precisa ser deficiente, quantos aqui consegue andar de salto em Curitiba? Para que uma pessoa com carrinho de nenê, para que uma pessoa obesa, para que uma pessoa carregando um peso, uma grávida, uma pessoa com deficiência, um cadeirante, um muletante, um bengalante possa caminhar pela cidade. É isso que a gente brinca, gente. Muito já se falou hoje sobre a antiga pirâmide etária, que já está se transformando num balão etário. Poucos jovens e uma imensidão de adultos, e agora vocês sabem que não somos mais, eu estou há 90 dias mais ou menos completado de virar um sexagenário, né? Então agora eu fiquei sabendo que eu não vou mais ser idoso, eu vou ser um maduro. Eu espero que não seja um maduro que caia, né? Caiu de maduro. Pode passar. E um caso triste, esse foi outro mártir. Aquela mulher, só completando, né? Por conta dela, ela moveu uma ação contra a Prefeitura de Londrina e ganhou uma indenização de R$5.000, estourou todos os ligamentos dos ombros e ganhou o direito, o Ministério Público exigiu da Prefeitura a pavimentação, a troca do pavimento da rua principal lá de Londrina, que eu não me lembro o nome, Avenida alguma coisa. E esse cara, seu Miguel, seu Paulo, desculpe, Michelinski, ele foi quem provocou, o nosso amigo vereador está aí, ainda não, né? Já foi. O Borges dos Reis, durante dois mandatos, lutou para melhorar as condições das calçadas da cidade, exatamente também porque ele tinha passado um perigo enorme com o pai dele, que tinha tido um AVC e não conseguia andar numa região nobre de Curitiba numa cadeira de rodas, porque não tinha calçada. Ele jurou no leito de morte do pai que ele ia lutar para melhorar as calçadas de Curitiba. Dois mandatos inteiros, quase 8 anos, depois que o São Paulo caiu numa calçada no João Roberto, numa pedra de petit pavé que dá para ver que está solta ali no pé dele, bateu a cabeça naquele objeto irregular e morreu. Aí ele conseguiu provar ali. Complicado, hein? Vai passar? Pode passar? Então essas são as calçadas de Curitiba. O Matheus Lima está isso aqui, gente. E o detalhe, sabe? Alguém reconhece essa rua? É o caminho para o Perpétuo Socorro. Bem adequado o nome, né? É só medindo o Perpétuo Socorro para você conseguir sobreviver uma calçada dessa. Tanto que aquela senhorinha lá está preferindo andar. Correu o risco de ser atropelada do que de cair. O meu pai tinha esse costume quando eu morava aqui nas Mercedes. Ele andava no meio do asfalto, mas se negava a andar nas calçadas da cidade. Pode passar? Pode passar? E esse veneno, cara, que é essas calçadas de petit pavé. Nós tivemos agora a oportunidade, na semana passada, alguém aqui participou do Seminário Internacional de Acessibilidade do CREA, 2 participaram. Teve uma engenheira, Paula Teles, uma engenheira lá do... Eu não me lembro qual era o órgão. Era da prefeitura, né? Da cidade do Porto. Né? Em Lisboa, foi feita uma enquete com a população e não querem mais saber de calçadas portuguesas. Em Lisboa, não querem mais saber de calçadas portuguesas. Devido à quantidade de pessoas que lá, inclusive, o balão etário é muito maior, né? Uma camada de idosos muito maior do que nós. Então, gente, eu não quero acabar com as calçadas de petit pavé da cidade, mas eu quero oferecer alternativas. Eu quero que pelo menos tenha 1,5 metro em todas as ruas da cidade. Nós queremos criar as rotas acessíveis. Em volta das atividades mais geradoras de fluxo de pedestres, ter calçadas seguras para qualquer pessoa, independente do seu grau de mobilidade ou do seu grau de comprometimento sensorial, possa caminhar com segurança. Pode passar? Essa foto foi tirada para ver que do outro lado, não dá para ver muito bem, mas lá naquele orelhão, está vendo que tem uma placa ainda, obras? Isso aqui tinha sido entregue há 2 dias. Foi entregue no sábado. Na segunda-feira, o Zé Leite, nosso amigo cego cadeirante, que muitos de vocês conhecem, foi passado lá, o pessoal de Colombo, claro que conhece.
E ele me ligou, Ricardo, você não vai acreditar, as calçadas na Marcha do Norte estão tudo esburacadas. 2 dias depois, gente. Tem lógica. E sendo que esse piso, petit pavé, sai, se ele for feito de acordo com o que tem que ser feito, aqui com laje e tudo mais, 5 vezes mais caro que uma calçada convencional em bloco de concreto. Não tem justificativa nenhuma. Até muitos de vocês conhecem o Luiz Geraldo Maza, né? Comentarista. Ele era um fiel defensor das calçadas em Curitiba. Aí eu gravei um programa dele um dia na CBN, ele declarando: pois é, esse arquiteto, inclusive, ele tem uma causa muito nobre, porque eu agora que estou de boleto, eu estou vendo como são ruins de nossas calçadas de Curitiba. Por será que o cara precisa chegar nesse ponto para ele descobrir o óbvio? Pode passar? Pode passar? Unidade de saúde de Curitiba, alguém conhece? Pode passar? Alguém conhece esse lugar aqui? Fica no Cabral. Hospital de Reabilitação. Para vocês terem uma ideia, aquele traço azul é o máximo que uma calçada poderia ter para compor uma rota acessível. Para ter uma clínica, um hospital, o grid da rua não pode ser mais inclinado que 5%. O verde seria o máximo que poderia ter uma rampa com 8% de inclinação dotada de corrimãos. A rua tem uma inclinação de 27%. Inúmeros cadeirantes que não têm como chegar na porta do hospital de carro, que vem de ônibus, tem que parar lá na esquina da Avenida Paraná e pedir para alguém rebocar o cara até a porta do hospital, porque ele não tem como chegar na porta do hospital. Pode passar? E esse é o acesso pela Avenida Paraná, ali está o terminal. Então qual seria a lógica do acesso do hospital? Não era por essa rua? Eu já cansei de sugerir para várias gestões, eu acho que já deve estar na 4ª, 5ª gestão do hospital, por que não faz o acesso por essa rua, meu Deus? Ah, porque o arquiteto... Chega disso, gente. Chega dessa pessoalização das suas obras. A obra é de todos, cara. Eu não posso querer que todo mundo aceite uma obra errada do jeito que eu quero errado. Pode passar? E essa é uma das cenas que continua até hoje, que eu enfrentei em 99 com meu filho. Tive que largar a cadeira de roda dele naquela posição e subir as escadas da calçada do Hospital de Clínicas, um hospital de referência mundial em transplante de medula óssea. Você não consegue chegar de cadeira de rodas, nem deambulando, nem caminhando normalmente você não consegue chegar nesse hospital. Qual o risco, inclusive, de cair, porque isso é escorregadio, esse piso é extremamente escorregadio. Uma pessoa sã, sem qualquer deficiência, pode cair. Pode passar? Pode passar? E vários outros. Esse é o Zé Leite, para quem não conhece ele, tá? Pode falar para ele que ele estreou aqui na palestra da OAB, né? Então, gente, seja só o ridículo, né? Olha a qualidade do asfalto e olha a qualidade da calçada. Tá? Agora, isso aqui não é muito fácil de se arrumar? Alguém tem uma sugestão? Não é só tirar essa calçada debaixo das árvores e colocar elas onde deveria estar no elemento predial? Pode passar? Certo? Já que a árvore é fixa, por que não deslocar a calçada? Pode passar? E isso aqui é uma coisa terrível em Curitiba, também só falta uma. As concessionárias da cidade, Sanepar, Copel, fibra ótica, sei lá, GVT, né? GVT nem existe mais. Agora, por que não nivelar? Parece que existe um pacto com os empreendedores da Sanepar de nunca colocar aquele bujãozinho da Sanepar nivelado, né? Ou ele está para baixo ou ele está para cima, ele nunca está no nível. Pode passar? O orelhão, hoje não existe. Alguém chegou a conhecer o orelhão? Pode passar? Tira do meio da rua, né? Esse foi um trabalho que fizemos na SESC, pode passar? Até para quem quiser, gente, fazer aqui um minuto de comercial. Nós somos especialistas em fazer laudos e projetos de adequação de acessibilidade. Nós estamos fazendo agora do OAB e a gente procura sempre o mais acessível possível também. Tá? Então, sempre procurando fazer da maneira mais limpa, mais barata possível, porque a acessibilidade tem que ser acessível também. Pode passar? Pode passar? E o pior de tudo é que é falta de calçadas. Pode passar bem rapidinho agora. Então, gente, Código de Trânsito Brasileiro. Quantos aqui são advogados? Pô, só ficaram 2 advogados. 3 advogados. Gente, vocês têm que nos ajudar. Tem mais uma ali. Opa, 4. 2. Ah, tem uma desembargadora, né? Uma ministra. Gente, calçada, o que vocês acham? Calçada é particular ou é um bem público? Bem público. Ela está definida no Código de Trânsito como Parque da Via. E, pode passar? Está definido também, pode passar? Na Lei 13.146, já se falou muito hoje, que é a Lei Brasileira da Inclusão. Está lá no seu artigo 113, grave bem esse número, gente. Lei, ou se você colocar hoje tem o São Google, né? Coloca lá LBI, Lei Brasileira da Inclusão, artigo 113, e leiam ele na íntegra. Pode passar? Aqui está, pode passar? Esse é o artigo inteiro.
Então, ó, compete à União, isso aí inclusive está incorporado no Estatuto das Cidades, tá? Compete à União, entre outras atribuições de interesse político urbano, promover por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, programas de construção de moradias, de saneamento básico, das calçadas e dos passeios públicos. Gente, é óbvio que não compete a nós. Pode passar? E mais, isso aqui que eu mostrei com especial ênfase ontem lá no IPUC. Os municípios são obrigados, em Curitiba, a estar estudando o novo plano diretor, gente. Agora é a hora de fazer a pressão. É agora que nós temos que cobrar. Essa lei determina que os municípios devem incorporar nos seus planos diretores as rotas acessíveis. O que é uma rota acessível? Alguém conhece a Mara Gabrilli? Por aqui? Eu conheço. Ninguém conhece? Eu Você conheço. conhece? A Mara Gabrilli era vereadora de São Paulo. Hoje ela é deputada federal. Ela, diante daquela eterna desculpa, não temos como mudar todas as calçadas da cidade, ela fez a seguinte proposta: mas eu não quero os 90 mil quilômetros de calçada de São Paulo, eu quero apenas 600 quilômetros. Claro que São Paulo é 10 vezes maior que Curitiba. Em Curitiba, guardadas as devidas proporções, precisaria de 50 a 60 quilômetros. O que ela propôs? A Avenida Paulista no eixo dorsal, tirou todo o petit pavé da Avenida Paulista. Eu nem estou pedindo tudo isso aqui em Curitiba, eu quero só duas lateraisinhas, pode deixar aquele miolo, com aviso, cuidado do piso escorregadio, né? E, a partir dali, ela fez ligação com hospitais, com universidades, com espaços culturais, com espaços de geradores de fluxo, como órgãos públicos e tudo mais, tá? Com 600 quilômetros. Gente, parece muita coisa. Só que se você dividir 600 mil metros, dividido por 1.500 dias de 4 anos de mandato, dá pouco mais de 500 quilômetros, 50 metros por dia de calçada. Que governo não consegue fazer isso, gente? Curitiba precisaria 5 metros de calçada por dia. Quem que não consegue fazer isso, gente? Pelo amor de Deus. Não estou pedindo muito. Pode passar? Esse é o ofício do Ministério Público. Deve ser em março do ano passado, 2017, fizemos um evento lá no Ministério Público e, decorrente de todas as provas que mostramos para os procuradores do Ministério Público, saiu esse ofício, que já foi expedido para os 399 municípios do Paraná. Pode passar? Onde ele determina: ante o disposto na legislação pátria vigente, que é a Lei Federal 1346, cabe aos municípios implementarem desde já as rotas acessíveis e, principalmente, gente, presta atenção nesse segundo parágrafo, igualmente os municípios devem atualizar a legislação local, que hoje Curitiba tem uma lei municipal que atribui ao contribuinte a responsabilidade da construção e manutenção de suas calçadas, tá? No sentido de que assumam a construção e a conservação de calçadas, deixa eu falar bem alto, afastando essa responsabilidade do particular, palavra da Procuradora do Ministério Público do Estado do Paraná. Chega, gente. Chega. Agora nós vamos ter que começar a cobrar. E eu fico mordido, não tem ninguém da RPC hoje aqui, né? Eu fico mordido porque toda vez que passa uma matéria na RPC, aparece alguém falando: porque a gente sabe que a calçada é responsabilidade do proprietário. Não é, gente! Quantas vezes a gente vai ter que gritar isso? Eles falam que é. Eles falam que é. E eu fiquei mais mordido ainda, até a doutora Melissa, que estava aqui presente, ela estava no evento do Instituto de Engenharia, e eu pedi para ela, pelo amor de Deus, o Ministério Público é o primeiro que tem que saber disso. E esse dia passou uma matéria onde um representante do Ministério Público do Estado do Paraná, no interior do Estado, repetindo que é responsabilidade do proprietário. Aí é desanimado, né, cara? Aí é difícil, sabe? Pode passar. Então, rapidamente, só algumas imagens, né? Pode passar. Isso era um prédio onde mora uma moça até hoje, a Letícia, que está naquele folderzinho aqui, né? Ela tinha, durante 5 anos, teve que entrar pela porta da garagem, pela rampa da garagem lá do lado, porque a porta do prédio tinha essas escadarias, tá? E eu estava na DFP e um dia o pai dela, o seu Antônio, chegou lá chorando, falando para o presidente da DFP na época: até cachorro entrou pela porta da frente e a minha filha tem que entrar pelos fundos. Isso me machucou. Eu fui com ele até